Olá, nessa aula nós vamos usar a teoria da escolha envolvendo risco de von Neumann e Morgenstern para tentar responder a essas questões que estão colocadas aqui no quadro. A primeira delas, sob que condições uma investidora com aversão a risco escolhe investir parte de sua riqueza em um ativo ou uma carteira de ativos arriscado. A segunda, qual a relação entre o valor investido em ativos com risco e a riqueza da investidora? Se a riqueza aumenta, vai haver um aumento no investimento nesses ativos? Vai diminuir? Ou eu posso fazer algum tipo de relação, eventualmente baseada na função de utilidade da nossa investidora? E a terceira pergunta diz respeito à composição da parte com risco da carteira de investimento de uma investidora. Se ela investe parte de sua riqueza em ativos com risco, como essa parcela da riqueza é composta? Qual o percentual de ações? Qual o percentual de títulos e assim por diante, né? E como essa composição é afetada pela riqueza da investidora. Se uma investidora mais rica tende a investir mais em ações ou menos, enfim, mais em títulos da dívida pública, a gente consegue ter alguma direção para responder essa pergunta. Então nós vamos responder essas três questões, embora eu tenha ilustrado de um modo mais concreto, de uma maneira abstrata, tá? E o objetivo da nossa aula então é esse, investigar essas três questões. Vamos então responder a nossa primeira pergunta, qual seja, sob que condições uma investidora com aversão a risco escolhe investir parte de sua riqueza em um ativo arriscado ou em uma carteira de ativos arriscado? Vamos chamar, para responder essa pergunta, né, primeiro vamos assumir um modelo de um único período, por simplicidade. Tá? Vamos chamar de Y0 a riqueza que essa investidora vai investir ao início do período e de Y1 a riqueza que ela obtém ao final do período. Assumindo que ela invista parte de sua riqueza no ativo com risco, Y1 vai ser uma variável aleatória, né? Por isso esse tiozinho aqui em cima, existe um risco envolvido em Y1. Tá? Eu vou usar RF para determinar a taxa, para designar a taxa de retorno do ativo sem risco e RTIL a taxa de retorno do ativo com risco. Tá? Além disso, vamos criar, tá? Vamos definir as seguintes variáveis. Vamos chamar de X o valor investido no ativo com risco. Tá? Então é o valor no ativo com risco. Usualmente é frequente a gente querer representar também esse valor em termos de um percentual da riqueza. Então vamos definir uma variável A, um parâmetro A, né? De fato uma variável A que seria igual a x sobre y0. Então é a fração da riqueza que eu investi no ativo com risco. Bem, como que eu posso expressar y1 agora? Né? Y1 claramente vai ser uma função de y0, né? E de x, de RF e de RTIL, que eu posso dizer que é o seguinte: quanto que eu vou investir no ativo livre de risco? Eu vou investir y0 menos x. Né? X é o valor que eu investi no ativo com risco. O que sobrou eu vou investir no ativo livre de risco. Se isso daqui vai render uma taxa de retorno RF, ao final do período eu recupero esse y0 menos x mais ele multiplicado por RF. E eu vou investir, e a parcela não investida no ativo livre de risco, a nossa investidora vai investir no ativo com risco, né, que é o X, tá? E o que ela investir no ativo com risco, ela vai receber de volta 1, isso multiplicado por 1 mais a taxa de retorno do ativo com risco, que é RTIL. Né? Bom, a gente pode simplificar um pouquinho essa expressão, de fato, colocando tudo que é y0 e x separadamente. Né? Então, se eu pegar aqui, eu tenho y0 que multiplica 1 mais RF, y0 que multiplica 1 mais RF, eu tenho x que multiplica 1 mais RF, menos 1 mais, perdão, eu tenho x que multiplica 1 mais RTIL, menos 1 mais RF, o que resulta em x que multiplica RTIL menos RF. Se vocês quiserem expressar isso, né, na forma de uma... ao invés de colocar x, eu coloco aqui o percentual investido, né,
no ativo com risco, vocês podem reescrever essa expressão como sendo y0 que multiplica 1 mais RF mais A que multiplica RTIL menos RF. Qualquer uma dessas duas expressões aqui é adequada, né? Eu posso pensar nesses termos aqui quando eu estou pensando, né, no valor absoluto investido, né? E posso pensar nesses termos aqui, né, dessa segunda expressão, quando eu estou pensando no valor relativo obtido, né? Então, qual que vai ser? Vamos assumir que a função de utilidade da nossa investidora, né, é uma função, a função de utilidade de Bernoulli da nossa investidora, seja uma função uzinho de y, né? Função de utilidade de Bernoulli. Então, qual vai ser a utilidade esperada da nossa investidora, né? Ou seja, a utilidade que ela obtém, né, na situação de risco na qual ela se encontra, né? Assumindo que ela investiu um determinado valor X, né, da sua riqueza no ativo livre de risco. Bom, vai ser a esperança, claro, né? A esperança de Uzinho que vai ser função de y0 que multiplica 1 mais RF mais x que multiplica RTIL menos RF que é igual à esperança de Uzinho de y0 que multiplica 1 mais RF mais A RTIL menos RF. Bem, para continuar eu vou apagar esse quadro, mas manter, né, esse último resultado. Então eu fiz isso, apaguei o quadro e repeti aqui, né, a última expressão a qual a gente tinha chegado, tá? Bom, vamos olhar como essa expressão, como essa utilidade esperada da nossa investidora, né, ela responde a variações na variável de interesse da gente, que é o x, né, tá? Vamos olhar para a primeira derivada dessa função de utilidade esperada em relação a x ou em relação a a, né, dependendo da expressão que vocês queiram usar, tá certo? E também para a segunda derivada, tá? Então vamos olhar, primeiro vamos calcular aqui, né, qual que você vai ser a derivada da utilidade esperada em relação a x. Ela vai ser igual então ao derivado dessa expressão aqui, né? Bom, isso daqui a derivada da esperança é a esperança da derivada do que está dentro do operador esperança. Então isso aqui vai ser igual a esperança, ao valor esperado. Valor esperado da derivada da função de utilidade de y0 vezes 1 mais RF mais x vezes RTIL menos RF em relação a x. Então eu vou usar a regra da cadeia, né? Quando eu derivo o argumento da função u em relação a x, eu vou ficar com RTIL menos RF. E agora eu multiplico isso pela derivada de u em relação ao seu argumento inicial, né? Tá, então vai ser a gente pode usar o linha aqui, né? A derivada da função em relação ao seu argumento, né, calculada em y0
mais RF mais X que multiplica RTil menos RF. Eu vou calcular aqui embaixo, tá? A derivada da nossa segunda expressão aqui, né? Dessa expressão aqui que eu estou sublinhando agora, tá ok? Vou apagar que meu sublinhado ficou muito feio, mas só para vocês verem a que expressão eu me refiro, né? Eu vou derivar essa expressão aqui em relação a A, né? Então, se eu fizer aqui a derivada da utilidade esperada em relação a A, eu vou fazer a mesma coisa, né? Bom, vai ser a esperança, tá? Da derivada dessa expressão aqui em relação a A, que vai ser y0. Veja, o A está multiplicando RT menos RF e está multiplicando o y0 que está aqui por fora, né? Então vai ser a esperança de y0. Eu vou até deixar aqui. Vou deixar isso aqui, vou deixar entre parênteses para ficar bem claro que o operador esperança vai aplicar tudo que se segue. Y0 vezes RTil menos RF que multiplica a derivada da função de utilidade. O linha de 1 mais RF mais A RTil menos RF. Okay. Aqui dentro, né, dentro do argumento da função U' é y0 que multiplica 1 mais RF mais A RTil menos RF. Então agora nós temos as primeiras derivadas, né? Seja em relação a x, seja em relação a A, né? Seja em relação ao valor absoluto investido no ativo com risco, seja em relação à fração da riqueza que foi investida no ativo com risco. Agora vamos calcular a segunda derivada também. Então nós vamos ter aqui a derivada de UE, a segunda derivada, né, em relação a x. Então a segunda derivada é a derivada da primeira derivada, né? O que vai dar a esperança, nesse caso aqui, tá? Eu vou colocar entre chaves para ficar claro que o operador esperança se aplica a tudo isso aqui, né? Vou corrigir aqui em cima também, deixar isso entre chaves, tá? Bom, vai ser esperança. Tá? Então eu vou derivar aqui o argumento do operador esperança mais uma vez, né? E o que eu vou obter, tá? É simplesmente derivo, né? Bom, RTil menos RF não é a função de x, então isso aqui vai ser tratado como uma constante, x só aparece no argumento da função U', então eu vou usar novamente a regra da cadeia, derivo o argumento da função U' em relação a x, que é RTil menos RF, e multiplico pela segunda derivada dessa função. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu já tinha RTil menos RF inicialmente, e vou ter que multiplicar mais uma vez por RTil menos RF, isso aqui vai ficar ao quadrado, e aqui eu vou ter duas linhas, né, de y0, 1 mais RF, mais x, RTil menos RF. E posso fazer a mesma coisa, derivando duas vezes a nossa função de utilidade esperada em relação a A, né? Então aqui eu vou ter a segunda derivada de UE
em relação a A. E faço a mesma jogada, né? Bom, vai ser esperança. Então, de novo, né? YRT menos RF não depende de A, então eu vou tratar como uma constante. A única coisa que depende de A aqui é o argumento da função U', tá? Então eu vou primeiro derivar, tá? O argumento da função U' em relação a A e multiplico pela segunda derivada de Y0 RT menos RF vezes a função U'. O que vai acontecer? Novamente, quando eu derivo o argumento da função U' em relação a A, o que eu vou obter é y0 RT menos RF, que vou multiplicar mais uma vez por y0 RT menos RF, então fica aqui y0 ao quadrado RT menos RF ao quadrado, né? U, duas linhas, y0 mais RF mais A RT menos RF. E aqui está a nossa segunda derivada, expressa em termos de segunda derivada em relação, né, à variável A, né, ou seja, ao percentual de investido no ativo com risco. Vou separar aqui então essas duas formas de cálculo da nossa derivada aqui, né? Ok? Bom, nos dois casos, o que eu posso dizer a respeito da segunda derivada, né? Então observem que a segunda derivada é a esperança de U duas linhas, tá? U duas linhas é a segunda derivada da função de utilidade de Bernoulli da nossa investidora. Se ela tiver aversão ao risco, U duas linhas é menor do que zero. Então vamos assumir que U duas linhas seja menor do que zero. E o que acontece? A esperança de U duas linhas multiplicada por um termo ao quadrado, que é sempre maior ou igual a zero, né? Significa que essa segunda derivada ela vai ser sempre menor ou igual a zero, né? Usualmente menor do que zero, né? Mas eventualmente igual a zero em casos muito particulares, né? Bom, isso significa o seguinte, né? Que a nossa função de utilidade esperada ela é côncava tanto em relação a x quanto em relação a a, né? E o que a gente sabe de uma função côncava, né? Uma função côncava, se ela é crescente, se ela tem a propriedade de ser crescente em um determinado valor da nossa variável em relação ao qual a nossa função é côncava, essa função é crescente à esquerda dessa variável. E se ela é decrescente a partir de determinado valor, ela vai ser decrescente sempre à direita dessa variável. Em outras palavras, uma função côncava, ela pode crescer e depois diminuir, mas ela nunca pode crescer, depois diminuir e depois voltar a crescer, porque para voltar a crescer ela vai ter que perder a concavidade, ela vai ter que ter um trecho convexo, né? Esboçando aqui do lado o que eu quero dizer, deixa eu fazer um gráficozinho. Eu vou fazer um gráficozinho aqui embaixo, eu já vou apagar esse gráfico, tá? É só para esboçar a minha ideia, tá? Então, imagine que eu tenho aqui, né, um eixo horizontal, estou representando aqui uma função, tá? Enfim, o eixo horizontal, o eixo vertical. Eu estou expressando aqui uma função. Vamos supor que, vamos colocar em relação à variável x, valeria a mesma coisa para a variável y, tá? Que eu teria a minha utilidade esperada, tá? O que eu sei? Se a minha função tiver um comportamento como esse aqui, por exemplo, desculpem-me, se a minha função tiver um gráfico, digamos, como esse aqui, então ela começa crescendo, atinge um máximo, depois ela começa a decrescer, atinge um mínimo e volta a crescer. Bom, essa função aqui não é côncava, né? Ela tem o primeiro trecho côncavo, mas a partir de um momento ela passa a ser
convexa. Se a minha função for côncava, o que ela pode fazer de fato é alguma coisa como isso aqui. Isso daqui eu permito que ela faça. Ela pode fazer um gráfico como esse aqui. Tá? Isso aqui é perfeitamente admissível, né? Então, nossa função côncava pode ter um formato como esse aqui. Tá? Ela é crescente, né? Crescentes a taxas decrescentes, depois volta a decair. Tá? Então, ela vai ter um formato de um U invertido. Isso aqui ela pode fazer. Né? Ela pode ter um formato como esse aqui também, nada impede. Né? Ou seja, não necessariamente, né, ela vai parar de crescer, ela pode começar crescente e continuar crescente. Ela também vai ser uma função côncava nesse caso. Né? Ela pode, né, ter um formato como esse aqui, ela pode ser inicialmente decrescente e continuar decrescendo, né? Tá? Eventualmente até indefinidamente. Tá? Essa curva aqui, né, é a curva de uma função côncava. Tá? O que ela não pode é crescer. O que ela não pode fazer, né, é alguma coisa como isso aqui. Ela não pode iniciar decrescente, por exemplo, depois mudar de ideia e começar a crescer, depois decrescer de novo. Por que ela não pode fazer isso, né? Porque se ela muda de decrescente para crescente, para mudar de decrescente para crescente, ela vai ter que ter um trecho convexo. Se eu assumo que ela é côncava, a partir do momento que ela é decrescente, ela deve continuar decaindo. Tá? E ela também não pode fazer algo como isso aqui. Vou desenhar mais uma função aqui, deixe-me ver isso. Né? Ela não pode ter um formato como esse aqui. Né? Bom, é mais ou menos o que eu acabei de falar. Né? Só que agora olhando no sentido contrário. Imagine que aqui ela esteja se comportando muito bem, mas de repente ela muda de ideia e começa a fazer algo como isso aqui. Por que ela não pode fazer isso? Né? Por quê? Porque se ela é crescente, né, em um ponto, ela tem que ser crescente em todos os pontos à esquerda desse ponto. Porque ela não pode ter um trecho decrescente antes, porque para ter um trecho decrescente antes, de novo, ela vai ter que formar algum tipo de convexidade. Né? Isso quer dizer o seguinte, a nossa função côncava, ela vai, se ela mudar de sinal, né, na primeira derivada, passar de crescente a decrescente, necessariamente, né, ela passa de crescente a decrescente, nunca de decrescente a crescente. Então, se eu tenho que e isso quer dizer o seguinte também, que essa função só tem um ponto de máximo, né? Ela no máximo vai ter um ponto de máximo. Bom, então o que a gente tem que testar agora, né? Qual que é a nossa pergunta? A nossa pergunta é o seguinte. Agora eu vou fazer o desenho aqui do lado de cada uma das variáveis. Né? Aqui eu derivei em relação a x e embaixo eu derivei em relação a. Deixa eu fazer o gráficozinho, aqui, um gráficozinho bem pequeno, né? De dois eixos do lado de x. Tá? Suponha que aqui esteja a nossa origem. Aqui é o ponto em que x é igual a zero. Então aqui eu tenho... eu estou medindo x e aqui a utilidade esperada. Então, quando x é igual a zero, né, eu estou dizendo o seguinte, se a minha função for crescente quando x é igual a zero, então eu posso ter certeza, né, que em todos os pontos à esquerda de x igual a zero, minha função a minha utilidade tem um valor menor do que ela tem quando x é igual a zero, e em todos os pontos à direita de x igual a zero, ou digo, em alguns pontos à direita de x igual a zero, ela vai ter um valor maior do que ela tem quando x é igual a zero. Se houver algum máximo, esse máximo vai estar à direita do zero. Né? E eu posso ter essa função crescer indefinidamente, nesse caso a nossa investidora vai querer investir eternamente em x, né? Tudo que ela puder e algo mais em x. Portanto, se eu testar que a primeira derivada da minha função, né? Se eu testar que a minha função de utilidade esperada é crescente em x igual a zero, ou seja, se a primeira derivada da minha função de utilidade é positiva em x igual a zero, então eu posso ter certeza que a minha investidora vai querer investir algo, né, da sua riqueza, se não toda a sua riqueza, no ativo com risco. Se ao contrário,
eu observar algo como isso aqui, quando x igual a zero, a minha função de utilidade é decrescente, eu posso ter certeza que ela vai continuar decrescente depois de x igual a zero, né? Ou seja, ela não vai querer investir nada da riqueza dela no ativo com risco, né? E se puder, ela vai querer tomar dinheiro emprestado no ativo com risco e investir no ativo livre de risco. Mas isso a gente vai falar depois. Mas o fato é que ela não vai ter incentivo em investir no ativo com risco. Então, se eu testar que a primeira derivada da minha função de utilidade é negativa em x igual a zero, eu sei que a nossa investidora não vai querer investir no ativo com risco. Então, para deixar isso mais claro, né, vamos desenhar as duas possíveis curvas aqui e vamos desenhar elas com cores diferentes só para ficar mais fácil de visualizar. Então, vou assumir aqui uma função de utilidade crescente e que passa por x igual a zero. Tá? O formato seguinte não é tão relevante, né? Mas só para a gente ter aqui um... Tá? Então, uma função de utilidade com essa cara aqui, deixa eu deixar ela mais bonitinha. Alguma coisa como isso aqui, por exemplo, né? Pronto, né? Aqui eu tenho uma função de utilidade crescente, inicialmente crescente, né? Quando passa por x igual a zero, nesse caso a nossa investidora vai querer investir, né, no nosso ativo, do nosso ativo com risco. Então eu vou anotar aqui, né? Nesse caso aqui o x ótimo, vamos designar o nosso x ótimo por x estrela. Então, nesse caso aqui, x estrela deve ser maior do que zero. Nossa investidora vai querer investir no ativo com risco, né? Essa é a situação em que nossa investidora, que a gente responde, né, que a investidora quer investir no ativo com risco. E vamos desenhar uma curva representando, né, o caso em que ela não desejaria investir no ativo com risco. E isso vai ocorrer, por exemplo, caso a nossa curva tenha um formato como esse aqui, né? Alguma coisa assim. Opa. Tá? Então ela é decrescente em x igual a zero e nesse caso aqui, nossa investidora ela não quer investir no ativo com risco, né? Eu vou colocar aqui menor ou igual a zero, porque eventualmente ela pode querer fazer um movimento contrário, né? Desinveste no ativo com risco, né? Imagine que ela possa tomar dinheiro emprestado, tá? Prometendo pagar o que o ativo de risco renderia, né? Nesse caso ela vai querer tomar esse dinheiro emprestado para investir no ativo livre de risco, tá? Mas isso, como eu falei para vocês, a gente volta a discutir mais para frente, tá? Então nesse caso aqui a investidora não quer investir no ativo com risco e nesse caso aqui ela quer investir no ativo com risco. E a mesma coisa vale, né, se a gente fizer análise não usando o x na variável no eixo horizontal, mas o a no eixo horizontal. Então eu vou novamente fazer um pequeno gráfico, né, aqui à direita, né, de onde a gente fez as nossas contas. Então eu vou ter aqui um eixo horizontal, um eixo vertical, aqui vai estar a nossa variável A e aqui a utilidade esperada. E novamente, né, caso eu tenha uma situação, digamos como essa aqui, como essa aqui que eu vou desenhar agora, né? Ou seja, se a curva da utilidade esperada tiver uma cara como essa aqui, digamos, desculpem-me, digamos como essa aqui,
desenhar ela de novo, que não ficou exatamente como eu queria. Alguma coisa com essa cara aqui, né? Ela é crescente, tá? Quando cruza a origem, né? Nesse caso aqui, eu devo ter, tá? Uma escolha de um x maior do que zero. Não um x aqui, no caso um a, né? Vou pensar então a nossa consumidora. Eu vou desenhar mais uma vez essa curva porque realmente eu não fui feliz, né? Nas duas vezes que eu a desenhei, tá? Então vamos ver se dessa vez eu tenho, se eu sou mais bem sucedido. Acho que eu vou fazer mais assim. Isso. Mais uma vez, gente, peço desculpas, é claro, essa coisa. Pronto, agora ela vai ficar bem comportada, tenho certeza disso. Aqui está, né? Nesse caso aqui, sim, ela ficou bem comportada, no sentido que a minha curva é crescente quando passa pelo eixo vertical, portanto ela é crescente quando x igual a zero, e portanto quando a igual a zero, né? E portanto, se essa aqui for a curva, eu devo ter um a ótimo maior do que zero, né? E eu posso ter também, né, uma situação em que minha curva é decrescente quando passa pelo eixo vertical, né? Por exemplo, ela pode fazer alguma coisa como isso aqui, algo como isso aqui. Digamos qualquer coisa assim. Então ela claramente já está decrescente quando passou pelo eixo vertical, né? Nesse caso aqui, o meu A ótimo, né? Ele vai ser menor ou eventualmente igual a zero, depende, ou igual a zero ou eventualmente, né? Se ela puder tomar emprestado, né, a taxa de juros do ativo livre de risco vai ser até menor do que zero. Pois bem, então agora vamos calcular, tá? Então a gente já sabe que a gente precisa saber qual que é o sinal da primeira derivada da função de utilidade, seja em relação a x, seja em relação a a, né, da função de utilidade esperada, seja em relação a x, seja em relação a, para saber se ela vai investir alguma coisa no nosso ativo com risco, né? Se essa primeira derivada for positiva, ela vai investir alguma coisa no nosso ativo com risco. Se ela for negativa, ela não investe nada no nosso ativo com risco. Então vamos calcular a primeira derivada, tá? Da nossa função de utilidade esperada no ponto x igual a zero. Tá? Então vamos só traçar uma retinha aqui só para a gente ter separar o quadro, né? Então eu vou pegar aqui, vou calcular, tá? A derivada da utilidade esperada em relação a x, mas calculada quando x for igual a zero, né? Então vou pegar a mesma expressão aqui e eu vejo o que acontece quando x é igual a zero, né? E o que vai acontecer é que nós vamos ter aqui, isso aqui vai ser igual a esperança de aqui vou continuar usando a chave, tá? RT menos RF o linha, tá? Agora o argumento da função linha só vai ter o primeiro pedaço, né? Esse x que multiplica RT menos RF desaparece porque o x é igual a zero, né? Então vai ser a utilidade marginal, tá? Calculada em y0 mais RF. Bom, o linha de y0 mais RF não é uma variável aleatória, eu posso tirar para fora da operadora esperança, então eu vou ficar com o linha
de y0 mais RF, que multiplica a esperança de RTil menos RF. De fato, né? A gente pode fazer mais uma coisa também, né? A RF também não é uma variável aleatória, né? Então a esperança de RTil menos RF é a esperança de RTil. Só para deixar bem claro o que eu estou fazendo aqui, eu vou colocar dessa maneira. É a esperança de RTil menos RF. Bom, então o que vai determinar se essa função aqui é positivamente inclinada? Bom, a utilidade marginal, a gente assume que a nossa consumidora tem preferências monotônicas. Quanto mais riqueza ela tem, melhor ela está, né? Então a utilidade marginal é sempre maior do que zero. Ok? Então, o que vai depender, o que vai determinar, né, a primeira derivada da nossa função de utilidade em relação a x, ou seja, a inclinação dessa curva, se eu tenho uma curva com esse perfil cor de laranja ou com esse perfil azul aqui, é o sinal da esperança a esperança de RTil menos RF. Se a minha variável com risco tiver um valor esperado maior do que o meu ativo livre de risco, se o meu ativo com risco tiver um retorno esperado maior do que o retorno do meu ativo livre de risco, então a nossa investidora vai se defrontar com uma curva como essa em cor de laranja e ela vai ter interesse em investir pelo menos parte de sua riqueza no ativo com risco. Caso isso não ocorra, ela não tem interesse em investir parte de sua riqueza no ativo com risco. A gente pode fazer, né, o mesmo cálculo, né, pegando a função de utilidade esperada, calculando a função de utilidade esperada em relação a A, né, no ponto A igual a zero. Né? A igual a zero quando x é igual a zero também. Então daí eu pego essa expressão aqui, né, e calculo essa expressão para A igual a zero. E o resultado vai ser, né, que eu vou ter aqui a esperança de a esperança de y0 RTil menos RF, que multiplica a minha utilidade marginal, mas novamente aqui esse A aqui desaparece, né? Então é a utilidade marginal, tá, de y0 que multiplica 1 mais RF. Esse termo A que multiplica RTil menos RF desaparece porque eu estou assumindo A igual a zero, né? Eu estou calculando essa derivada em A igual a zero. Então, novamente, o que eu posso fazer é tirar y0 para fora, né? Ok? E também tirar o RF para fora, né? Então, eu vou ficar com e também tirar esse U' para fora, porque o U' ele não depende de A, né? de RTil, que é a nossa variável aleatória. Então isso daqui vai ser igual ao quê? y0 que multiplica U' de y0 mais RF que multiplica a esperança de RTil menos RF. Resultado, novamente, né, o que vai acontecer? Essa utilidade marginal, a utilidade marginal, né, da riqueza é sempre positiva.
assumindo, né, que a riqueza seja maior do que zero, que é o caso que é interessante para a gente, né? Novamente, né, eu vou estar na curva em cor de laranja, ou seja, a investidora vai querer investir parte de sua riqueza, uma parcela positiva de sua riqueza no ativo com risco, se e somente se a esperança do ativo, da rentabilidade do ativo com risco ou de uma carteira de ativos com risco for superior do que a rentabilidade do ativo livre de risco. E, portanto, a nossa conclusão é a seguinte: não importa qual seja exatamente a forma, né, das preferências da nossa investidora, desde que ela tenha aversão ao risco, né? Caso eu tenha algum ativo com risco ou alguma carteira de ativos com risco que tenha uma rentabilidade esperada superior ao ativo livre de risco, a nossa investidora vai investir ao menos parte de sua riqueza no ativo livre de risco. E, portanto, não é de surpreender, né? Teoricamente não seria de surpreender que as pessoas, né, mesmo que com aversão ao risco, elas investissem parte de sua riqueza em ativos com risco, porque usualmente os ativos com risco pagam, em média, né, elas têm um retorno esperado usualmente superior, né, ao retorno esperado dos ativos livres de risco, né? E, portanto, eu não preciso ter propensão ao risco para investir em ativos livres de risco. Mesmo pessoas com aversão ao risco estão dispostas a investir em ativos com risco, desde que eles paguem um retorno esperado maior do que dos ativos livres de risco.